a gente está falando sempre em transtornos de ansiedade no plural e talvez você esteja se perguntando, mas por que transtornos de ansiedade? Não é uma única condição que se manifesta com essa preocupação, esse medo exacerbado? Não. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal do YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elisa, eu sou psiquiatra com especialização em psicoterapia e esse canal tem como missão trazer informações claras e objetivas sobre saúde mental, principalmente para acadêmicos de medicina e médicos ao longo da sua trajetória. Pessoas que muitas vezes enfrentam altos níveis de estresse e ansiedade e acabam considerando sintomas patológicos como normais. E esses sintomas precisam de tratamento, precisam de orientação, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse canal. Na última aula que vocês já assistiram, eu falei sobre alguns aspectos que diferenciam a ansiedade normal da ansiedade patológica. Hoje eu quero aprofundar um pouco mais nos transtornos de ansiedade. Quais são esses transtornos, quais os principais aspectos, sinais e sintomas e quando procurar uma ajuda. Recapitulando um pouquinho do que a gente já falou, a ansiedade ela é considerada uma resposta normal e adaptativa do corpo. Sempre que a gente estiver diante de uma situação altamente desafiadora, é normal se sentir um pouco ansioso. É ela que nos ajuda a se preparar, a reagir frente a esse estímulo e se adaptar a essa situação. Agora, sempre que essa resposta se torna exacerbada, desproporcional ao estímulo desafiador e isso gera uma consequência, um prejuízo funcional, ela deixa de ser adaptativa e passa a trazer mais transtorno do que, de fato, nos ajuda frente a essa situação. Então, nesses casos em que essa resposta é disfuncional, exacerbada, desproporcional ao estímulo, a gente considera que existe um transtorno de ansiedade. E talvez você não tenha dimensão de que os transtornos de ansiedade são um dos transtornos psiquiátricos mais comuns no mundo. E reconhecer precocemente o quadro evita um agravamento dos sintomas e permite que a pessoa busque tratamento no momento adequado. Aí a gente está falando sempre em transtornos de ansiedade no plural e talvez você esteja se perguntando, mas por que transtornos de ansiedade? Não é uma única condição que se manifesta com essa preocupação, esse medo exacerbado? Não. Os transtornos de ansiedade, na verdade, são um conjunto de condições psiquiátricas que têm o medo e a preocupação como sintomas cardinais do quadro, mas eles se diferenciam em alguns aspectos, configurando doenças e condições diferentes. E eu quero trazer o que caracteriza cada uma dessas condições para vocês, reconhecendo esses sintomas, saberem identificar um pouco melhor sobre o que se trata cada uma dessas patologias. E em cada um desses quadros, o medo e a preocupação, ele vai além do que é esperado como normal frente a cada um dos fatores desencadeantes. E esse medo, ele não é só algo cognitivo, mas ele também tem uma certa repercussão física, mais ou menos intensa, como sudorese, palpitação, fadiga, dores de cabeça frequentes, falta de ar, e isso persiste ao longo do tempo, prejudicando a funcionalidade da pessoa. Estima-se que 1/4 da população mundial será afetada em algum momento ao longo da vida pelos transtornos de ansiedade. E a gente sabe que esses níveis são ainda mais elevados dentro da população médica, tanto acadêmicos de medicina como médicos ao longo da jornada. E o porquê disso? Se você parar para pensar, você vai saber a resposta. Isso se deve à pressão intensa ao qual estamos frequentemente submetidos ao longo da jornada, a alta carga de responsabilidade, ambientes altamente competitivos, e todos esses dados reforçam a importância da gente estar conversando sobre esse tema, principalmente uma população tão vulnerável como a nossa, de médicos e acadêmicos. E do ponto de vista de causa,
como a maioria dos transtornos psiquiátricos, a etiologia dos transtornos de ansiedade é significativamente multifatorial. A gente deve levar sim em consideração uma predisposição genética, o ambiente e também fatores psicológicos associados. Por exemplo, há uma evidência de uma predisposição genética aos transtornos de ansiedade. O que significa isso? E do ponto de vista de causa, como a maioria dos transtornos psiquiátricos, os transtornos de ansiedade, eles têm causas multifatoriais. Existe uma interação complexa entre fatores biológicos, psicológicos e também ambientais. Por exemplo, há muitas evidências de uma herdabilidade genética significativa. O que isso significa? Filhos de pais muito ansiosos têm sim uma maior predisposição a ter transtorno de ansiedade em algum momento da vida. Além disso, existem alterações neurobiológicas que são importantes serem mencionadas, como uma hiperatividade da amígdala, um desequilíbrio ali de alguns neurotransmissores, como serotonina e GABA, no cerne ali como causa dos transtornos. Mas isso não se justifica isoladamente. Existe um impacto também psicológico e ambiental marcadamente importante na origem dos transtornos. Fatores como traumas, estar submetido a um ambiente de muito estresse durante muito tempo, vivências de alta pressão, tudo isso contribuem para a origem dos sintomas. Então, o que isso significa? Não só uma herdabilidade genética, uma alteração neurobiológica e nem só fatores ambientais e psicológicos justificam a origem do quadro. Existe uma interação complexa de todos esses fatores que podem em algum momento sim desencadear algum dos transtornos de ansiedade. E como eu disse anteriormente, os transtornos de ansiedade englobam diversas condições que têm características bem específicas, mas todas elas compartilham como elemento comum o medo e a preocupação exacerbada. Então, meu objetivo aqui agora é trazer um pouco sobre cada uma dessas condições, detalhando os principais sintomas e exemplos para facilitar a identificação de cada um desses quadros. Então, eu vou começar pelo mais comum, que a gente mais ouve falar, mais gente chega no consultório falando: eu acho que eu tenho TAG, o famoso transtorno de ansiedade generalizada, que acaba sendo o protótipo dessas condições. E o transtorno de ansiedade generalizada é quando o paciente apresenta uma ansiedade, essa preocupação, esse medo excessivo em diversas áreas da vida. Por isso o nome generalizado. Ele não é concentrado em apenas um aspecto, e sim uma preocupação a respeito de diferentes contextos da vida da pessoa. É uma preocupação em que a pessoa não consegue controlar. Pode ser a respeito de relacionamento, desempenho acadêmico, profissional, familiar. É um eterno pensar e se preocupar a respeito de diversas coisas. É uma preocupação totalmente desproporcional, como eu disse, incontrolável, e ela precisa persistir ao longo do tempo. Do ponto de vista diagnóstico, pede-se pelo menos 6 meses de preocupação intensa, exacerbada, para se fechar o diagnóstico. Além disso, essa condição frequentemente vem acompanhada de alguns sintomas físicos, como fadiga, irritabilidade, dificuldade para iniciar ou manter o sono, dor no peito, palpitação, falta de ar, entre outros sintomas que podem se apresentar no quadro, além de apenas uma preocupação exacerbada. Então imagine você, um estudante de medicina, que mesmo tendo estudado adequadamente para as provas, ele se preocupa obsessivamente com o resultado, imaginando constantemente cenários catastróficos de fracasso sempre que ele pensa no desfecho daquela situação. Ele tem dificuldade para dormir, se sente extremamente fadigado, irritado, tenso, e essa preocupação excessiva acaba prejudicando a capacidade dele de estudar, de relaxar, de viver os momentos de lazer, interagir com outras pessoas, mostrando o impacto funcional
que é essa preocupação que esse transtorno pode ter na vida da pessoa. Além do transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem também outro transtorno nesse mesmo guarda-chuva dos transtornos de ansiedade, que é o transtorno do pânico. O transtorno de pânico é o transtorno que ele é marcado por ataques de pânico recorrentes. Eu gosto sempre de deixar muito claro que um ataque de pânico isolado não necessariamente configura o transtorno de pânico. O transtorno de pânico, além de exigir ataques recorrentes, requer uma preocupação importante relacionada ao medo de se ter novos ataques de pânico. Tá, Lisa, mas o que é um ataque de pânico, né? A gente vê muita gente falando que já teve um ataque de pânico e é importante a gente saber exatamente o que configura um ataque. O ataque de pânico em si, ele é um medo intenso, que ele começa em uma crescente, atingindo o pico em poucos minutos e acompanhado de sintomas físicos que levam a pessoa a acreditar que ela vai perder o controle da situação a qualquer momento ou até mesmo morrer. Esses sintomas são palpitação, sudorese, sensação de desmaio, falta de ar, desconforto, dor no peito, uma sensação de enlouquecimento, como eu disse, que a pessoa vai perder o controle. E muitas vezes é confundido com um quadro clínico. Você que vai dar plantão, ou então você já viveu isso na pele, né? A pessoa chega tendo certeza que ela está infartando, que ela vai morrer. E sim, é fundamental a gente descartar condições clínicas que podem estar levando ali aquele quadro, mas muitas vezes se trata de um ataque de pânico. E é uma situação, uma sensação tão desesperadora para quem vive, que a pessoa começa a ter muito medo de ter novos ataques, de estar em uma situação em que ela vai ter o ataque, que ela não vai conseguir pedir ajuda, que ela não vai conseguir ter ajuda. Então, a preocupação, o medo excessivo no transtorno de pânico, ele acaba ficando relacionado à possibilidade de ter novos ataques de pânico. Então, a pessoa começa a evitar situações que para ela podem ser gatilho para novos ataques. Então, vamos imaginar uma pessoa que teve um ataque de pânico estudando na biblioteca da faculdade. A situação que ela viveu ali foi tão aterrorizante, foi tão desesperadora, que a pessoa começa a ter medo de ir para a biblioteca, porque a biblioteca para ela é um gatilho para um novo ataque. Por mais que racionalmente a biblioteca como espaço físico não ofereça nenhum risco eminente, não é que a pessoa vai estar ali exposta a um grande leão que pode atacá-la, mas fica registrado em algum lugar a biblioteca como um lugar desafiador, um lugar de perigo. Então a pessoa começa a evitar uma situação pelo medo de ter um novo ataque. Partindo aí do transtorno de pânico para outras condições dentre os transtornos de ansiedade, vale a pena a gente mencionar as fobias específicas. Como todos os outros transtornos de ansiedade, existe sim um medo, uma preocupação desproporcional à situação gatilho, mas no caso da fobia específica, como o próprio nome diz, é um medo específico. Então vamos imaginar uma pessoa que tem uma fobia específica de agulha. A agulha por si só não representa nenhum perigo, a não ser que alguém esteja lá fincando a outra pessoa, não representa como objeto nenhuma situação de perigo. Mas a pessoa, ao se ver de frente ao elemento fóbico, ela pode ter todos os sintomas de ansiedade que a gente mencionou até então. Então, frente à agulha, a pessoa pode ter sudorese, palpitação, sensação de desmaio, falta de ar, tonteira, e isso pode prejudicar demais a funcionalidade da pessoa. Então, imagina um acadêmico de medicina, um médico que tem fobia de agulha. A pessoa não consegue se expor a uma situação em que a agulha pode estar presente no ambiente. E isso pode gerar muita disfuncionalidade, porque claramente vai ter um prejuízo ali da pessoa no processo de aprendizado, no desenvolvimento profissional. Às vezes é difícil a gente imaginar, assim, eu não sei se vocês já conviveram, se vocês têm, por exemplo, uma fobia de agulha, mas talvez fique até mais fácil a gente imaginar uma fobia de avião.
Não é que a pessoa ela tá cronicamente ansiosa, ela é uma pessoa preocupada com tudo, como no transtorno de ansiedade generalizada. Não é que a pessoa tem ataques de pânico, muitas vezes sem um gatilho tão específico, e ela desenvolve o medo de ter novas crises de pânico. Na fobia de avião, por exemplo, a pessoa não consegue viajar. E por ser um medo relativamente comum, as pessoas não consideram isso como um transtorno, e isso sim é um transtorno, porque gera muito prejuízo. Imagina a pessoa nunca poder viajar para um outro país que ela sonha em viajar porque ela não consegue enfrentar o medo de avião. O simples fato, às vezes, da pessoa se imaginar dentro do avião pode desenvolver uma crise de ansiedade, até mesmo um ataque de pânico. Então, quando a gente fala em fobia específica, é quando o fator gatilho ali, o elemento desencadeador da ansiedade, ele é específico. Então, um medo excessivo exacerbado de agulha, de avião, de sapo. Então, a pessoa tem um medo específico que desencadeia todos os sintomas de ansiedade. Muito comum também, que aí talvez muitas pessoas aqui vão se identificar, é o transtorno de ansiedade social. O transtorno de ansiedade social está muito relacionado a um medo e uma preocupação exacerbada frente a situações ditas sociais, que a pessoa pode estar exposta a um julgamento ou uma avaliação, como apresentar um trabalho, como participar de um seminário da faculdade, apresentar um pôster, um trabalho científico. São situações que se espera um desempenho da pessoa e que a pessoa tem o potencial de ser avaliada e julgada. O medo da pessoa frequentemente está relacionado ao medo de fracassar, de não atingir as expectativas de quem está assistindo, de passar vergonha e até mesmo de ser rejeitado pelo grupo social que está ali assistindo. E os sintomas muitas vezes vão incluir o rubor facial, né, aquela vermelhidão ali, os tremores e uma dificuldade intensa de falar em público, gerando aqueles famosos brancos ali durante a hora de apresentar o trabalho. E qual que é o prejuízo relacionado a isso, né? A pessoa ela passa a evitar qualquer situação que para ela exige um desempenho social. Então, por exemplo, apresentar um trabalho. Talvez você reconheça aquele amigo que faltou em todas as apresentações de trabalho. A simples possibilidade da pessoa ser sorteada, por exemplo, para apresentar um seminário, é o fim para a pessoa. Ela não consegue lidar com aquilo pelo medo, a preocupação excessiva de ter que se expor àquela situação que para ela é altamente ansiogênica. O simples fato de haver a possibilidade da pessoa ser o centro das atenções ali por algum momento, a deixa totalmente paralisada. E ela passa a evitar qualquer situação em que isso possa acontecer. E eu queria falar também para vocês sobre um transtorno que dentro do DSM-5 não é. E eu queria falar para vocês também sobre um transtorno que no DSM-5 não é considerado um transtorno de ansiedade, ou seja, não está nesse guarda-chuva dos transtornos de ansiedade, mas muitas vezes apresentam sintomas que podem confundir, podem parecer com os outros transtornos de ansiedade, mas é importante a gente falar sobre esse transtorno também nesse vídeo, porque sim, compartilha sintomas que são muito similares e muitas vezes confundidos com os outros transtornos de ansiedade. E esse transtorno é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, ele é caracterizado por pensamentos intrusivos, repetitivos, obsessivos, que geram muita ansiedade na pessoa que sofre e que muitas vezes, para aliviar essa ansiedade gigantesca que vem desse pensamento que fica frequentemente passando na cabeça da pessoa, por mais que ela tente não pensar nisso, para diminuir essa ansiedade gerada, a pessoa tem um comportamento compulsivo compensatório. Então, assim, é uma ruminação obsessiva que gera muita ansiedade e essa ansiedade ela pode ser compensada com um comportamento compulsivo. Então, como o TOC também se manifesta com sintomas ansiosos, é um transtorno que frequentemente se confunde com os transtornos de ansiedade. Mas a gente tem que entender que a origem da ansiedade muitas vezes é um pensamento obsessivo relacionado a algo em específico
e como estratégia compensatória a pessoa tem um comportamento compulsivo. Então, por exemplo, a necessidade de lavar frequentemente as mãos com medo de contaminação. Às vezes você tem aquele colega na faculdade que no hospital, por exemplo, a possibilidade dele se contaminar com algum germe, alguma coisa ali naquele hospital, faz com que ele esteja o tempo inteiro passando álcool nas mãos, lavando as mãos, e muitas vezes isso pode ser uma estratégia ok de higienização, mas a pessoa acaba fazendo isso repetidas vezes para aliviar, eliminar a ansiedade que ela sente por esse pensamento. Será que eu me contaminei? Eu tô contaminado? E ela fica repetidamente fazendo algum comportamento para aliviar essa ansiedade. Então, como eu disse, por mais que o toque no DSM-5 ele não esteja dentro do guarda-chuva dos transtornos de ansiedade, também se manifesta com muitos sintomas ansiosos. Então fica difícil para mim pensar em transtornos de ansiedade e simplesmente deixar o toque de lado. Por isso que eu resolvi mencionar ele nesse vídeo também. Tá, Lisa, mas eu sinto alguns desses sintomas, só que eu sempre fico na dúvida se isso é normal, se é uma ansiedade esperada frente à situação gatilho ou se é patológica. Se você fica nessa dúvida, eu vou te convidar a assistir o outro vídeo que eu falei a diferença entre o transtorno de ansiedade normal e patológica, mas aqui vai algumas dicas que podem te ajudar a fazer essa diferenciação. Primeiro, a gente tem que considerar a duração. A ansiedade normal, ela tende a ser transitória, a durar ali algumas horas ou até dias, enquanto a ansiedade patológica, ela é persistente. Ela persiste ali ao longo das semanas, ao longo dos meses, então a duração vai ajudar a fazer essa diferenciação. Outro aspecto que vai te ajudar a diferenciar é a intensidade dos sintomas. Então, se os sintomas estão gerando um prejuízo funcional, essa ansiedade ela é patológica. Agora, se não gera um prejuízo na sua funcionalidade, no seu desempenho, talvez seja uma ansiedade normal e esperada frente à situação que você está se expondo. Mas nem sempre a gente é capaz de reconhecer isso em nós mesmos. Então, se você tem qualquer dúvida se o que você está passando é esperado, é proporcional ao estímulo, à vida que você está levando aí na faculdade, na sua jornada na medicina, procure uma ajuda psiquiátrica ou psicológica. Juntos vocês vão conversar e entender um pouco melhor o impacto do que você está passando, e não precisa esperar que isso que você está vivendo gere um sofrimento altamente significativo para procurar ajuda. Então converse com um bom profissional, exponha seus sentimentos, seu sofrimento, para a gente entender como que a gente pode te ajudar da melhor maneira possível. E se eu puder dar uma resumida aí, eu sugiro que você fique atento a todo e qualquer sintoma que persistir ao longo das semanas, que te trazem prejuízos funcionais, acadêmicos, pessoais, que tem te trazido dificuldade para se concentrar, para desenvolver planos, para interagir com outras pessoas, para viver adequadamente momentos de lazer, de diversão. Tudo isso são indicativos que talvez você deva procurar ajuda profissional e se tratar. É muito comum que pessoas que sofram de algum transtorno de ansiedade ao longo da vida identifiquem esses sintomas como parte da personalidade. E não, você não é a sua ansiedade. Muitos desses sintomas são passíveis de tratamento e esse tratamento pode levar a uma qualidade de vida significativamente maior. Eu sempre digo para os pacientes que é muito comum acontecer da pessoa começar o tratamento e ela, com o tempo, voltar em consulta e falar assim: Lisa, eu nem sabia que isso que melhorou era um problema. Porque a pessoa se acostuma a viver naquela situação de tensão constante, de preocupação constante, que ela nem consegue conceber uma vida em que ela não vive daquela forma. Então, às vezes, a pessoa não procura ajuda por acreditar que aquilo faz parte, é constitucional. Costumo dizer que é como se ela carregasse aquela baguete embaixo do braço e achasse que a baguete faz parte de quem ela é. E não, eles podem ser tratados e você pode viver uma vida significativamente melhor. Mas a preocupação é como que eu vou tratar, como que isso melhora? Então, a gente tem como principais abordagens aos transtornos de ansiedade medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas.
Do ponto de vista de medicação, é fundamental que você procure um psiquiatra antes de iniciar um tratamento de ansiedade. Gente, é muito comum na área médica, eu vejo isso dia sim, dia também, médicos, né, que conseguem se prescrever ali, ou tem algum colega que vai prescrever, iniciando um tratamento porque, eu vi o vídeo da Lisa no YouTube, eu vi que é bom tratar com antidepressivo os transtornos de ansiedade, então eu mesmo vou me prescrever e vou começar a tomar, não vou procurar ajuda. E mais uma vez, eu repito, é muito difícil a gente fazer uma análise própria da situação a ponto da gente saber identificar se está tendo uma resposta adequada ao tratamento, se eu preciso aumentar a dose ou não. E, obviamente, uma consulta psiquiátrica, ela não perpassa só pela prescrição de uma medicação. Então, nós médicos e acadêmicos de medicina, a gente precisa de ter a consciência que a gente também precisa ser cuidado. A gente precisa de um profissional para nos acompanhar, para identificar todos esses sintomas, fazer um tratamento adequado. Esse cuidado não precisa estar centralizado em mim, só porque eu sou médica, eu vou me prescrever, eu vou me avaliar, eu vou saber se eu preciso ajustar a dose ou não. É importante a gente ter um olhar externo para nos ajudar a guiar o tratamento e não só isso, um olhar de acolhimento em que a gente vai poder conversar sobre o que a gente está sentindo, tentar identificar crenças disfuncionais que a gente pode ter desenvolvido ao longo da vida e sim desenvolver estratégias para evitar novas exacerbações desse quadro ansioso. É claro que ali na consulta psiquiátrica a gente vai conversar sobre diversos aspectos que são essenciais no tratamento, como medicação, estilo de vida, aspectos psicológicos, psicossociais, ambientais que podem estar contribuindo para o quadro, mas eu acho que é fundamental uma abordagem também psicológica desses quadros. Um bom acompanhamento psicoterápico vai nos ajudar na identificação e na modificação de alguns padrões de pensamento, comportamento que podem estar ali no cerne dos transtornos de ansiedade. Então, eu costumo dizer que o tratamento ele é um tripé. Muitas vezes a medicação vai ser sim necessária, mas precisa ter também uma abordagem psicológica bem feita e mudanças de estilo de vida que vão contribuir para a melhora do quadro como um todo. E se tem uma mensagem que eu quero deixar muito clara hoje é a seguinte: se você está percebendo sinais de ansiedade em você mesmo ou em alguém próximo a você, não menospreze o impacto disso. A saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. Cuide bem de você para que você possa cuidar bem do outro. Não ache que você sozinho é capaz de resolver esses problemas que você está enfrentando. Procure um bom psicólogo, procure um bom psiquiatra para te orientar e não só isso, para te acompanhar. Os transtornos de ansiedade, eles são sim considerados transtornos crônicos que ao longo da vida podem passar por momentos de exacerbação, mas quando você está bem acompanhado por profissionais da saúde mental, a gente consegue identificar precocemente possíveis gatilhos, acompanhar possíveis padrões de comportamento e evitar que o incêndio se alastre, ou seja, evitar que essa situação gatilho gere novos quadros de exacerbação tão significativos que vão te gerar um prejuízo funcional aí em várias áreas da sua vida, tanto pessoal como profissional. Então não deixe de procurar ajuda de bons profissionais. Deixa seu joinha, like, comentário, encaminha para aquele amigo que pode se beneficiar do conteúdo do nosso canal e não deixe de deixar aqui nos comentários sugestões de tema, conteúdos para eu trazer nos próximos vídeos e te ajudar ao longo da sua jornada na medicina. Foi um prazer ter você aqui até o final comigo e até o nosso próximo vídeo.